que eu faço? Eu bati o chantilly e deixo ele na geladeira. Aí ele vai ficar assim, ó. Dá pra ver que ele tá bem poroso, né? Coloco no potinho menor e só faço bater mesmo, sem acrescentar nada. Essa receita é só a receita que eu te passei. Então, eu mexo bem, vou mexendo, 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 que ele acaba ficando liso, sabe? Olha a diferença. Ele fica bem lisinho. E aí, quanto mais tu bate, ele vai ficando liso. Então, não precisa hidratar, não precisa colocar mais, por exemplo, leite condensado, a gente coloca leite, enfim. Então, e outra coisa, quando eu coloco o corante, eu não bato ele, eu coloco o corante com ele ainda todo poroso, sabe? E, enfim, aí ele fica bem lisinho. Deu pra ver a diferença, né? Aí agora eu vou colocar ele no saco de confeiteiro e decorar o bolo. Como fazer a decoração, né, do bolo. Como é que eu faço? Primeiro eu faço uma base de chantilly, uma pré-camada de chantilly branco e depois que eu venho com a camada colorida. Por quê? Às vezes quando a gente usa chantilly, ele dá uma amargada no chantilly. Então, de preferência, tu sempre faça isso. Uma pré-camada de chantilly sem nada. E depois você pega e faz uma camada com a cor que tu deseja. Evita que o bolo amargue. Usa todas as pontas do saco de confeiteiro e dá tipo uma voltinha, sabe? Aqui, você vai encostar bem rente ao bolo o saco de confeiteiro e vai passar o chantilly. Não tem muito segredo não. Faz isso até finalizar o bolo. E aí todas as vezes que você for colocar o chantilly no bolo, você tem que fazer aquele processo de bater o chantilly ali na mão um pouquinho pra ele dar uma alisada. Não passe ele poroso, porque senão o bolo vai ficar cheio de bolinhas, sabe? De bolhas. Então eu sempre faço esse alisamento do chantilly antes de vir botar ele no bolo. Lá. Aqui nessa parte essa primeira parte, você vai praticamente só alisar o bolo pra meio que dar uma tampadinha nos buraquinhos que ficaram, sabe? Então você vai espalhar o chantilly. Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. Aqui nas laterais também. E tenta não fazer assim, arrancando. É realmente alisando o teu bolo. Então você vai fazer o quê? Você vai abaixar e ficar no nível do teu bolo. E você vai usar a espátula meio que assim, sabe? Você não vai usar nem reta e nem assim. Você meio que assim. E aí você vai rodando a bailarina e ela sozinha vai retirando o excesso. Então é aqui que você vai nivelar essa parte de cima do bolo. Então é importante que você fique olhando a altura do bolo para você ver onde que tem menos chantilly, onde que tem mais, e aí você vai nivelando. Mas aqui esse resultado ainda não é o final, porque ainda tem que fazer as laterais. E também o que? O pré-alisamento. Na lateral do bolo é essa espátula, e lembra, o cotovelo na tua cintura, coloca a espátula bem reta aqui na lateral e roda a bailarina, com a mão bem firme. Não é meio que tipo querendo tirar o chantilly, é realmente alisando. Aí aqui, ó, você vai ver que vai ficar uns pedaços que falta chantilly. Essa minha bailarina, ela é boa, só que esse bolo é muito pesado pra ela, sabe? É mais bolo do que ela suporta. Então ela vai ficar um pouquinho difícil pra girar, mas não dá nada não. Aí você tá vendo que tem umas partes aqui, ó, que tá faltando bolo, tá faltando chantilly? Então aí você vai vir com a outra espátula, usando esse excesso que ficou e preenchendo esses buraquinhos. Vai preenchendo, porque a ideia é que você nivele tudo, sabe? Então é mais fácil você tirar o excesso e preenchendo onde que tá faltando. Esse bolo aqui é um bolo que serve 20 pessoas, até 35, se a pessoa souber cortar. Ele é um bolo que eu cobro R$250 nele. E eu já vi gente cobrando bem mais por um bolo desse tamanho. Então vamos lá, costura e puxa. Essa parte aqui é um pouquinho chata porque você vai ter que nivelar, ver onde que tá faltando chantilly, preencher. E é isso, é um trabalhinho que demora, sabe?
Então voltamos para o topo. O topo é a mesma coisa, você vai vendo onde que ele tá desnivelado de um lado pro outro, vai preenchendo com chantilly. Aqui dá pra ver que tá topo, né? Tu vai puxar exatamente assim, meio que aparando as beiradinhas. Aí tu vai girando. Tá vendo que a minha espátula, ela não tá reta, ela tá nesse sentido, ela não tá assim, ela fica meio que assim. Deixa eu te explicar. A espátula não vai ficar reta assim, ela fica meio que na diagonal. Então toda vez que tu passar aqui no bolo, tu vem aqui e limpa a tua espátula e passa essa espátula no pano limpo. E toda vez esse processo chatinho. Passa aqui, passa no pano limpo. O bolo já tá pronto, eu vou colocar ele durante 1 hora na geladeira para que essa camada aqui branca fique bem firme, para quando eu vir com a camada de chantilly colorido, ela não se desmanche. Então eu preciso que ela fique igual uma parede, ela vai ficar bem durinha, você vai ver que ela não fica mole. Então é isso, tá vendo? O bolo ficou bem retinho aqui nas laterais, em cima também, retinho assim, na medida do meu possível, né? Então tem que também entender que com o tempo tu vai aprendendo, né? E é importante tu ter uma bailarina que rode bem. Isso é o que facilita o trabalho. Então eu vou botar ela na geladeira e o que é que eu faço? Todos os meus bolos vão em embalagens. Então eu sempre procuro deixar ele guardado. Cara, esse bolo é muito pesado. Todos os meus bolos vão na embalagem. Então quando eu vou botar ele na geladeira, ele fica na embalagem pra ele não pegar o vento da geladeira, sabe? Aquele frio da geladeira. Direto nele. Então eu sempre coloco ele na embalagem. E aí assim, eu tenho essa embalagem que é tipo um plástico e tem a caixa. Então, diferente de que embalagem ele for, eu sempre deixo guardado ele na embalagem. Agora ele vai pra geladeira durante 1 hora. Eu venho com uma camada colorida. Eu faço assim mesmo. Tipo, não coloco na manga de confeitar, não. Problema número 1 disso aqui. Isso era pra ser rosa, mas ficou tipo um roxo. Eu não tenho rosa. Então eu vou dar uma improvisada. Mas não sei. Terminei de passar a camada de corante. Era pra ser pink, mas parece mais um roxo. Não sei, olha a diferença disso pra isso.